Israel ataca e sequer tem escrúpulo para soprar. Veja só o que aconteceu hoje. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que é latino-americano, marcou um encontro com o embaixador israelense na ONU, seu nome Gilad Erdan. Esse encontro era para ser feito proximamente, mas hoje, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, Antônio Guterres tomou a palavra e disse mais ou menos o seguinte: olha só, vocês vão observar o discurso do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, e depois vocês vão entender como reagem os israelenses. Diz Antônio Guterres: é importante reconhecer que os atos do Hamas não aconteceram por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. A economia sofreu, as pessoas desabrigadas e casas foram demolidas. E aí ele diz ao final da sua fala: os sofreres do povo palestino, que acabei de elencar, não podem justificar os ataques do Hamas. Quer dizer, ele está condenando os ataques do Hamas, que todo o sofrimento do povo palestino não justifica esses ataques. Ainda assim, o representante israelense na ONU, o embaixador Erdan, não apenas desmarca a reunião, como exige a demissão. Vejam só, a demissão do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. É assim que o governo de Israel reage. Você pode imaginar a pressão que o governo de Israel fez para que os Estados Unidos apresentassem um voto contrário, como ele tem poder de veto, a uma resolução, um projeto de resolução defendido e apresentado pela representação brasileira que preside o Conselho de Segurança. Israel pressiona os Estados Unidos para não permitirem que se faça um corredor humanitário para resgatar crianças da Palestina. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça do Hamas. O Hamas cometeu um ato de terrorismo. Mas é importante salientar que Israel retruca numa intensidade muito maior. É só verificar a quantidade de mortos de um lado e do outro, é só verificar o grau de destruição dos ataques do Hamas de um lado e o grau de destruição dos ataques de Israel por outro lado. E como disse Antônio Guterres, o sofrimento impingido ao povo palestino desde a criação do Estado de Israel, ainda que não justifique essa selvageria cometida pelo Hamas, esse sofrimento alguém precisaria pagar por isso. Israel sequer faz um meia-culpa. De nada valeram aqueles acordos com a Organização da Libertação da Palestina, a Autoridade Palestina, Acordo de 78, Acordo de 93. Agora, nesse momento, Israel faz dessa política sistemática de ataque à faixa de Gaza um meio para que o Benjamin Netanyahu, que está muito mal das pernas eleitorais dentro de Israel, está prestes a perder o cargo de primeiro-ministro, tente uma sobrevida. De que maneira? Atacando e matando pessoas em Gaza. É isso que é colocado. Benjamin Netanyahu se porta como um nazista. Rigorosamente, o nazismo que tanto impediu o sofrimento ao povo de Israel, aos judeus, agora nós temos aí uma atitude muito semelhante adotada pelo governo Benjamin Netanyahu contra os indefesos, as indefesas crianças, os indefesos e inocentes moradores de Gaza. Não confunda Israel, os moradores de Gaza, os palestinos, com o Hamas. Por favor.